Quinto ano, tudo jóia com vocês? Comigo está tudo bem. E voltando, né, pessoal, às nossas aulas gravadas, aos nossos encontros ao vivo, tá certo? Galera, no vídeo de hoje nós vamos continuar esse caderno 2, tá certo? Aonde, né, pra gente relembrar, nós estamos falando aí sobre, né, a gente falou, aliás, estamos falando sobre a entrada do café, né, no estado de São Paulo e na região sudeste como um todo, né, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ali o Vale do Paraíba, tá certo? E a gente viu que esse café trouxe uma grande riqueza para essa região sudeste, principalmente para o estado de São Paulo, e que todo esse lucro gerado pelo café proporcionou, né, pessoal, dinheiro, recursos para a chegada das indústrias, tá certo? E nós vimos também que depois que houve, né, a abolição da escravidão, quem vai ser a mão de obra que vai trabalhar nessas indústrias vão ser os imigrantes e também, né, anteriormente a isso, vão trabalhar lá no café também, tá certo? Então, pessoal, essa junção, né, do dinheiro, né, do lucro gerado pela produção do café, a entrada de imigrantes que iniciou, né, a sua vida no Brasil trabalhando no café e depois nas indústrias, então, né, a mão de obra, a grande presença de pessoas e toda a infraestrutura que o dinheiro do café vai trazer, vai proporcionar então que a região sudeste e especialmente o estado de São Paulo fosse industrializado, tá certo? Muito bem. E aí, pessoal, ocorrendo essa industrialização, a cidade de São Paulo ela vai crescer muito. Muitas pessoas vão sair do interior do Brasil e vão vir para a cidade de São Paulo. Muitas pessoas, né, vão sair aí do interior de São Paulo e vir do interior do Brasil, de outros estados, até mesmo de outros países, vão chegar em São Paulo. E isso vai fazer com que a cidade cresça muito, e é isso que nós vamos ver, o crescimento da cidade de São Paulo a partir da chegada, né, ali dessa mão de obra, a partir do crescimento da indústria, do crescimento populacional, ok? Então, olha só, principais áreas industriais do Sudeste. São Paulo é a primeira, e é aí que nós vamos falar sobre esse crescimento. Então, olha só, a capital do estado de São Paulo. A localização da cidade de São Paulo, isso lá na 166, tá? Deixa eu colocar aqui. Página 166. Então, a localização da cidade de São Paulo entre o Porto de Santos e o interior produtor de café criou as condições necessárias para o seu desenvolvimento e de sua indústria. Então, pessoal, não só o enriquecimento gerado pelo café, mas a localização da cidade de São Paulo entre o Porto de Santos e o interior de São Paulo, que continuava produzindo café e com o trabalho dos imigrantes, desenvolveu, né, proporcionou um desenvolvimento muito grande para a cidade de São Paulo, tá? Então, devido à sua localização, devido à chegada desses imigrantes que vão trabalhar lá na cidade de São Paulo, na indústria, né? Devido a todo o lucro gerado pelo café, então a cidade de São Paulo vai desenvolver demais, vai crescer demais, tá? Como consequência, né, disso tudo, São Paulo cresceu e se transformou, atraindo mais indústrias que se espalharam para cidades vizinhas. Estas também cresceram e se uniram à capital, formando uma área chamada de Grande São Paulo. Então, pessoal, olha só o que está dizendo aqui nesse quadrinho em amarelo. A Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, reúne 39 municípios vizinhos à capital, em intenso processo de fusão física e econômica. Então, ou seja, vamos explicar isso, né? Olha só, vamos pegar aqui. Então, nós temos, né, lá no início, São Paulo, né, a
cidade de São Paulo e nós temos o desenvolvimento de outras cidades, né, ali ao entorno, tá certo? Conforme São Paulo vai crescendo, ela vai se expandindo para esses limites, tá certo? E aí o que acontece? Essas cidades que são vizinhas aqui, essas cidades vizinhas, elas vão se juntando, né, a São Paulo e São Paulo se juntando a elas. Porque, né, vai crescendo, né, a cidade de São Paulo vai crescendo e vai chegando no limite, né, das divisas com essas cidades. E aí que esse crescimento muito grande vai levar a uma junção de todas essas cidades com a grande cidade de São Paulo. E aí, por fim, a junção da grande cidade de São Paulo com as demais cidades da região formam, no fim, a região metropolitana de São Paulo. Ou então, como a apostila também fala, a Grande São Paulo. Então, para concluir aí, a Grande São Paulo ou a região metropolitana, pessoal, ela é formada pela cidade de São Paulo e pelas cidades que estão em torno de São Paulo, que devido ao grande crescimento da cidade de São Paulo, se juntaram a ela, tá? E hoje, né, pessoal, se a gente andar por São Paulo, a gente atravessa uma rua e a gente já encontra uma outra cidade. Essas cidades hoje também recebem o nome de ABCs paulistas, né? Exemplo, São Bernardo, São Caetano, tá? Santo André. São cidades, essas que eu citei agora, que aconteceu justamente esse fenômeno com elas. São Paulo, a cidade de São Paulo cresceu, né? E chegou nos limites com as outras cidades e aí elas acabaram se unindo, né? Economicamente e aí é um grande fluxo de pessoas que saem, né? Ali dessas cidades e vão para São Paulo e voltam para suas cidades. Porque, né, o fato de elas terem se juntado, né, se tornou elas muito próximas, o limite delas é muito próximo, o limite às vezes é uma rua só de diferença. Então eu saio de uma cidade, né, por exemplo, eu moro, né, em uma cidade que tá ao entorno, eu atravesso a rua e eu já tô na grande, né, ali na cidade de São Paulo, tá certo? Então é isso, tá? Região metropolitana corresponde a isso, a cidade de São Paulo que se juntou com as demais, formando então a Grande São Paulo, ou então pode ser chamada de região metropolitana. O importante entender é isso, tá? Que uma região metropolitana, ela aconteceu porque a cidade de São Paulo cresceu, chegou até o limite das outras que estavam em torno dela e elas acabaram então se juntando, tá? E aí há uma grande troca, né, de mão de obra e de mercadoria. Várias pessoas saem dessa cidade, né, que tá ali grudadinho com São Paulo e vão trabalhar na cidade de São Paulo e o mesmo ocorre com quem tá na cidade de São Paulo e vai ali trabalhar em uma dessas cidades limites a São Paulo, tá? E o todo forma a região metropolitana. Então, pessoal, observa. Olha só, nesse mapa dá para observar que a gente tem, né, pessoal, a Grande São Paulo, que é essa parte em roxo, que aí tem até umas das cidades que eu falei, olha, Guarulhos, Santo André, São Caetano, São Bernardo. São todas essas cidades, pessoal, aqui que tá nessa mancha roxa, que se juntou com a Grande São Paulo, tá certo? Formando essa mancha roxa aqui, a Grande São Paulo, a região metropolitana. E em amarelo aí, pessoal, a Grande São Paulo, né? Como eu tava dizendo. Então, olha só, a Grande São Paulo formada, né? Por essa mancha roxa, tá certo? A mancha urbana e por todas essas cidades que estão aqui. Então, tudo isso aqui, pessoal, forma a Grande São Paulo e esse roxo aqui, a mancha urbana, onde contempla as cidades que eu citei, tá certo? E olha, então, o tamanho que é a Grande São Paulo, todas as cidades que ela envolve,
que, né, como eu estava explicando, São Paulo foi crescendo, chegando então no limite com todos esses municípios, e então todos eles acabaram, né, se juntando, né, com São Paulo, numa troca econômica, numa troca de pessoas, e hoje tudo isso daqui forma a Grande São Paulo, a região metropolitana, tá certo? Muito bem, então. Então, olha só. Com tudo isso acontecendo, com São Paulo ficando tão grande, né, pessoal, o que começou a acontecer? A cidade, né, e toda a sua região metropolitana começou a ficar, a gente pode dizer assim, apertada demais para tanta gente, para tanta indústria, tá certo? A gente chama, né, que a cidade começou a ficar inchada com tanta gente, com tanta indústria concentrada nessa região aqui somente. E aí que começou a acontecer um fenômeno que a gente vai ver agora. Olha, a migração das indústrias e da população para o interior do estado. Então, olha que interessante, né? Teve um momento na história em que todo mundo veio para cá e formou essa grande região metropolitana. Mas como essa região começou a ficar muito inchada, começou a ficar, né, muito apertada para tanta gente e tanta indústria, então vai começar a surgir o fenômeno da migração das pessoas que estão, né, aqui para o interior de São Paulo. Então, olha só. Depois de 1980, a cidade de São Paulo passou a enfrentar vários problemas que encareceram a produção industrial. Então, olha isso, né, os problemas aí que São Paulo começou a enfrentar devido a esse grande crescimento. Trânsito muito intenso, dificultando a circulação de carros e caminhões com matérias-primas e mercadorias, elevados preços de terrenos para as novas fábricas, salários mais altos do que de outras regiões do país, encarecendo a mão de obra, impostos altos, enchentes, risco de falta de água. Então, a partir de 1880, com todo esse crescimento que a gente está falando agora, esses problemas começaram a surgir e começaram a dificultar o desenvolvimento das indústrias, né? Como está dizendo, se eu tenho muito trânsito, né, na minha cidade, é difícil circular caminhão, carro que carrega a matéria-prima, que carrega o trabalhador. E outra, quanto mais importante, né, fica ali uma região, mais cara ela também fica, e isso, né, atrapalha as indústrias a hora de comprar um terreno para levantar a sua estrutura. Então, né, esses problemas começaram a surgir. Fora, né, o problema da enchente, do risco da falta de água. E aí tudo isso, pessoal, vai contribuir para que as indústrias e a população saia dessa região metropolitana, né, formada pela cidade de São Paulo e as cidades vizinhas, sair dessa aglomeração aqui e ir em direção ao interior do Brasil, aonde, né, ainda não está como a cidade de São Paulo, ainda está em desenvolvimento, então a mão de obra é mais barata, o terreno para construir a indústria é mais barata, tá? Então eles vão acabar vindo aqui para o interior de São Paulo, tá? Deixando essa região metropolitana devido a todos os problemas que a gente falou. Então, olha só. Aqui tem uma foto, né, que mostra o trânsito bem intenso e também, né, a questão das enchentes, tá certo? Então, olha só, em razão disso, pode grifar, em razão disso, muitas indústrias se transferiram para cidades localizadas ao longo das rodovias que atravessam o estado. Elas ofereceram custos mais baixos de produção, aluguel, mão de obra e impostos mais baratos. Como eu estava dizendo, São Paulo estava ficando muito cara, a região metropolitana estava ficando muito cara e sem espaço. Então a indústria e a população vai para o interior, aonde o imposto é mais barato, a mão de obra é mais barata, o terreno é mais barato, tá certo? Mão de obra qualificada devido às boas condições de ensino, principalmente no nível superior, e mercado consumidor com alto poder aquisitivo. Então, tudo isso beneficiava o interior de São Paulo. Então, nesse momento, o interior de São Paulo ele tem os impostos mais baixos, a mão de obra, né, também mais barata e qualificada, tá certo? Além também de um mercado consumidor, ou seja, quem vai comprar, tá certo?
o interior ele tem tudo isso, enquanto a Grande São Paulo e região metropolitana está enfrentando um monte de problemas. Assim, enquanto o município de São Paulo perdia indústrias, cidades do interior do estado cresceram em população e em riqueza, né? E tanto que no interior de São Paulo agora a gente tem cidades importantíssimas, né? Como São Carlos, como Ribeirão Preto, Campinas, que é hoje já uma metrópole também, o Sorocaba, Piracicaba, e entre outras, né, pessoal? Agora me fugiu o nome. Eu ia falar São João e São João também, porque São João tá em crescimento, tá recebendo indústrias, tem tudo isso que o interior oferece, a mão de obra mais barata, mais qualificada, mercado consumidor. São João oferece isso também, então São João tem crescido também, tá certo? Então, pessoal, concluindo, devido, né, a todas essas problemáticas encontradas nessa região metropolitana, as indústrias e a população vai começar a vir para o interior de São Paulo, tá certo? Onde vai encontrar espaço, onde vai encontrar, né, mão de obra mais barata, e isso vai levar as cidades do interior de São Paulo a crescerem bastante, tá certo? Muito bem. Agora, na página 169. Observe no mapa os principais eixos industriais do estado e o caminho das indústrias. Então, observa, né, pessoal, que as indústrias, elas vão, né, sair aqui de São Paulo e vão seguir para o interior, que mostra essas setas aqui, tá certo? E aí, pessoal, cidades importantes vão surgir, né? Eu até citei algumas, né? Campinas, Limeira, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto. A que eu tava tentando lembrar era São José do Rio Preto, tá certo? Bem a oeste do interior de São Paulo, tá? Então, olha só, as indústrias vão sair daqui, porque aqui tá cheio de problema, e vão para o interior de São Paulo, onde elas têm, né, vários benefícios. Muito bem. Atividade 3, então. Olha o que tá dizendo. Explica a expressão Grande São Paulo. Vamos colocar, então, aqui o que é a Grande São Paulo? Vamos lá. Vou fazer essa com vocês, tá? Então, na atividade 3, o número 1, o que é a Grande São Paulo? Vamos colocar. É o nome que se dá à cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo e dos 38 municípios. 38. Deixa eu coisar aqui, ó. Municípios integrados a ela economicamente. E fisicamente. Ok? Então, Grande São Paulo é o nome que se dá, né, a essa região que é formada pela cidade de São Paulo e os 38 municípios que fazem ali parte, tá certo? Que estão integradas a São Paulo economicamente, tá bom? Que estão ali, né, não só economicamente, mas fisicamente, já que o limite entre esses municípios e a cidade de São Paulo é praticamente só uma rua, tá certo? Muito bem. Agora, a 2, pessoal, tá assim. O crescimento da cidade de São Paulo foi intenso e se tornou o mais importante do Brasil. Porém, esse crescimento também teve consequências negativas, afastando as indústrias. E você vai, então, sublinhar na letra A de sublinhe no texto da página 167, com lápis preto, os principais problemas que a indústria enfrenta na cidade atual. E
sublinhar na página 168 com lápis vermelho o que as indústrias consideram atrativo nas cidades do interior paulista. Então, de preto, pessoal, vocês irão grifar, né, esses problemas que estão aqui na página 167, né, os problemas que são enfrentados por São Paulo devido a todo esse crescimento. E de vermelho, isso você vai pintar, tá? A parte aqui, olha, aonde tá contando, né, que as regiões do interior de São Paulo, elas oferecem, cadê? Aqui. Elas oferecem, né, ali, elas oferecem custo mais baixo de produção, aluguel, mão de obra e impostos mais baratos, mão de obra qualificada devido às boas condições de ensino, principalmente no nível superior, e mercado consumidor com alto poder aquisitivo. Então, hoje as regiões do interior de São Paulo oferecem tudo isso para as suas indústrias. Tá certo? Muito bem. E, pessoal, esse vídeo fica por aqui, tá bom? Na aula da semana que vem, amanhã eu volto com andando mais aí com a matéria, tá certo? E vamos encerrar esta parte para iniciar aqui o capítulo 7, tá certo? É isso então, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau!